Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, classificado em primeiro lugar no Grupo C da Primeira Liga, em vantagem sobre o América na semifinal do Campeonato Mineiro após o empate nesse final de semana, em vantagem na quarta fase da Copa do Brasil contra o São Paulo, 2-0 no Morumbi no jogo de ida, um Cruzeiro que vai brigando por tudo que pode sonhar e imaginar nessa temporada até aqui. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando sempre que o Guerreiros em Debate tem a parceria, a produção e a direção do Paulo Costa, do Sidney Júnior, meus parceiros aqui. Um grande abraço e convidando você também a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, coloca aqui hashtag RádioGDG, vai aparecer o seu recado pra gente e você ajuda a fazer um programa que é feito de torcedor para torcedor. Vou dar um exemplo aqui. O Daniel Elias, ou Elias Daniel, tá aqui mandando mensagem, cornetando o Sidney da produção, que é um crítico voraz, né, do Rafael, dizendo que o Sidney diz que é volta Fábio, que o Ariel é o melhor que o Lucas Silva, que o Mano Menezes é lindo, entre outros puxões de orelha no Sidney aqui que o Elias já tá mandando através da hashtag RádioGDG. Então você coloca no seu recadinho, hashtag RádioGDG como o Elias aqui, vai subir pra gente o seu recado e você ajuda a fazer o nosso programa. Sua pergunta, sua interação, seu comentário, tudo isso, afinal de contas, o Guerreiros em Debate é um programa feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através das enquetes. O mecanismo aí é um pouco diferente. Você digita na sua busca hashtag enquetegdg e coloca, né, na aba últimas, vai aparecer para você as 5 enquetes que estão abertas para o programa de hoje. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o América? 63% dando nota 4. É a mesma nota para o segundo tempo até aqui, também com 63% de nota 4. A galera diverge um pouquinho em relação à nota 7. Teve mais gente que gostou do segundo tempo do que do primeiro tempo com nota 7 para 19%, o segundo tempo com nota 7 para 22%, né? O momento que o Cruzeiro busca a reação e alcança o gol de empate com o Thiago Neves, mantendo a vantagem sobre o América na semifinal e para o jogo de volta no Mineirão. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o América? O Rafael vai liderando, 69%, seguido por Hudson, 19%, Cabral tem 7%, Thiago Neves 5%. Mano Menezes deveria poupar jogadores? Depende do condicionamento físico, para 54%, 23% dizendo que não, 19% dizendo que no Mineiro e 4% falando em poupar na Copa do Brasil. Imagino aí que pensando, por exemplo, que o confronto contra o São Paulo já está resolvido. Que é a nossa quinta pergunta. Confronto contra o São Paulo já está definido? 65% dizendo que não. A grande maioria dizendo que não está definido ainda. 24% dizendo que quase definido. E 11% já dando a classificação como algo dado. Ou seja, o Cruzeiro já garantiu aí a classificação. A galera respondendo em 11%. Sim, o Cruzeiro já passou. A outra forma de participar com a gente é pelo facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente subiu aqui no início do programa um postzinho anunciando a rádio de hoje. Você deixa seu comentário logo abaixo, interage com a gente também e ajuda, como eu já anunciei, a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Além de falar então de Cruzeiro e América, o empate desse domingo em 1-1 que mantém a vantagem do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro, a gente vai tratar da preparação para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo, né? Duelo importante, decisivo de vaga na Copa do Brasil. E a gente está acompanhando também aqui, qualquer novidade a gente informa para vocês. A gente está acompanhando Nacional e Deportivo Capiatá pelo Campeonato Paraguaio. Eles estão jogando nesse momento, intervalo de jogo.
o Deportivo Capiatá é mandante, vai vencendo por 1-0. Com esse resultado, o Nacional está retornando à vice-lanterna do Campeonato Paraguaio. Esse jogo interessa ao Cruzeiro, afinal de contas o Nacional é o adversário do Cruzeiro na Sul-Americana. O Cruzeiro venceu por 2-1 no dia 5 de maio. A gente tem o jogo de volta, o confronto entre Cruzeiro e Nacional em Assunção, decidindo quem avança na competição. Eu quero agora passar a palavra para Carol Dutra, foi da equipe aqui do Guerreiro dos Gramados, muita gente conhece das redes sociais, né, que vai estar aqui hoje debatendo, conversando um pouco com a gente. Carol, mais do que falar de Cruzeiro e América ou dos preparativos para Cruzeiro e São Paulo, a sua primeira participação aqui esse ano, né, eu queria te ouvir um pouco sobre a temporada do Cruzeiro até aqui. O que você está achando até aqui? Quais são suas perspectivas para a sequência do ano? O que você espera, principalmente a partir do que você já viu do Cruzeiro em 2017? Boa noite, Carol. Boa noite, João, Sidney, Álvaro, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. Eu até brinco que eu faço maratona de programas esportivos na TV e o que eu tenho acompanhado é bem um sentimento que é até perigoso, é um sentimento muito positivo. O Cruzeiro está sendo testado cada vez mais. Antes a gente achava que poderia ser só uma questão de o Cruzeiro está jogando contra um time pequeno, o Cruzeiro não foi testado ainda. Não, o Cruzeiro já foi testado e continua aí na nossa invencibilidade. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para ganhar muita coisa esse ano, só que tem que ter pé no chão. Eu acho que se a gente não arrumar também um pouco a defesa, é muito perigoso o que o Cruzeiro fez contra o América, decidir não jogar. Eu acho que ele decidiu não jogar, optou em vencer pelo o desgaste que estava tendo já desde então. O Mano precisa um pouco mexer nessa questão dos jogadores, igual ele já disse que não é nem questão de poupar, que é questão de um estar mais desgastado que o outro. Então tem que prestar muita atenção nisso aí, porque às vezes a gente chega numa situação igual quarta-feira agora, e o time de novo desgastado, e a gente não conseguir ir à frente. Então se o Cruzeiro quiser copar esse ano, ele tem que saber o Mano tem que saber como que ele vai escalar essa equipe. E eu acho assim, o Cruzeirense, ele tem cobrado muito questão do futebol arte do Cruzeiro. O Cruzeiro não é mais um time de firula dessa vez, ele não, é aquela coisa, né, my name is Mano Menezes. Mano diz que não gosta de tomar gol, que é aquela situação já mais na calada. Mas eu acho que a gente tem muita chance, sim, esse ano, de ter muita coisa dentro desses critérios. E acho que passa um pouco por isso. E antes mesmo de você iniciar a sua fala, o Wesley Reis estava mandando um recado aqui, falando que o Mano prometeu um time ofensivo, propondo jogadas em 2017. Não está acontecendo isso, o time joga feio e mal, fato que só não vê quem não quer. Eu acho que essa discussão ela cabe principalmente pro jogo contra o São Paulo, né? Eu fiz um texto essa semana que saiu no Goal e eu tive o cuidado de procurar as últimas 2 vitórias relevantes do Cruzeiro no Morumbi, né? O Cruzeiro e São Paulo 3-0, os 3 gols do Luan em 2013 e o Cruzeiro e São Paulo 2-0 na Libertadores de 2009. Eu não achei as estatísticas de posse de bola de 2009. Mas tanto em 2009 quanto em 2013, o São Paulo finalizou mais que o Cruzeiro. Em 2013, o São Paulo teve 58% de posse de bola, naquele jogo que o Luan fez 3 gols. Né? A gente criou uma imagem daquele jogo, talvez, né, que o Cruzeiro... E do Cruzeiro de 2013, né, de um Cruzeiro dominante, de um Cruzeiro que sabia se impor sobre os adversários, mas mais que isso, era um time inteligente também, que sabia entender o que era o jogo. O Corinthians ganhou de 2-0 do São Paulo nesse final de semana no Morumbi, jogando de forma parecida com a forma que o Cruzeiro jogou na quinta-feira. Né? Quantas vezes um adversário vem ao Mineirão e consegue propor o jogo, consegue ter posse de bola, consegue jogar no campo do Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro e River de 2015, aquela catástrofe, o Cruzeiro teve mais posse de bola. O River soube ser oportunista, soube criar chances quando teve a bola e fazer 3 gols no Cruzeiro. Né? Quando você enfrenta um São Paulo no Morumbi, eu não tenho lembrança do Cruzeiro jogar no campo do São Paulo, massacrar o São Paulo no Morumbi e sair com a vitória. Em 2014 eu lembro do Cruzeiro jogando avançado e perdendo o jogo para o São Paulo. São Paulo é um time grande, né, é um dos maiores clubes do Brasil. Ele não vai facilmente ceder a bola no seu campo.
né? Ele vai ser pressionado por sua torcida a propor o jogo, como foi em 2009, como foi em 2013, como foi esse ano. E nas 3 ocasiões o Cruzeiro soube armar o seu sistema defensivo, atuar de forma reativa e ser mais perigoso, né? O Rafael não fez uma defesa contra o São Paulo na quinta-feira, né? O Cruzeiro teve amplo domínio. O Cruzeiro não foi mais eficiente nos contra-ataques porque o Maicon jogou demais, né? O Maicon fez uma partidaça, principalmente no primeiro tempo, né? Desarmando o último passe. Eu gostei muito do jogo de quinta-feira, achei que foi um jogaço, né? Dos melhores jogos do Brasil no ano, se não foi o melhor jogo do futebol brasileiro no ano. As duas equipes, eu acho o time do São Paulo muito bom, ainda que tenha perdido pro Corinthians. É um time muito bom, é um time organizado, que tem posse de bola. O Rogério tem sido muito criticado essa semana porque tomou duas vezes 2-0 e tem insistido no argumento do mas o time joga bem. E ele pode dizer isso, porque o time jogou bem contra o Cruzeiro, jogou bem contra o Corinthians, né? Mas não conseguiu penetrar na área adversária, nem tanto contra o Cruzeiro quanto contra o Corinthians. Parte disso porque eu acho que o melhor atacante do São Paulo fica no banco, né? O Gilberto, para mim, é melhor que o Prato. E o São Paulo foi mais perigoso quando o Gilberto entrou, tanto contra o Cruzeiro quanto contra o Corinthians. Mas eu tô querendo dizer isso para dizer o quê? Eu acho que o Cruzeiro, e a gente tem que ter um pouco de leitura de jogo, eu não espero que o Cruzeiro jogue no Mineirão na quarta-feira da forma que jogou no Morumbi, né? Eu acho que o São Paulo, ainda que tenha que buscar o resultado, não vai se expor demais. O São Paulo está treinando cobrança de pênalti, o São Paulo está pensando em 2-0, mas sabe que a situação é difícil, né? E sabe que se lançar ao campo do Cruzeiro, o Cruzeiro com 2 gols de vantagem, tendo Thiago Neves, Arrascaeta, né, ali Ábila, Sobis, enfim, quem compôs o ataque do Cruzeiro, a chance do São Paulo tomar um gol é imensa se o São Paulo se lançar de forma desorganizada para o ataque. Então o Cruzeiro conseguiu construir a vantagem, o que não muda o fato. Ontem o Cruzeiro não jogou bem. Eu acho que na quinta-feira, eu não falaria que o Cruzeiro jogou feio, que o time jogou mal. Acho que o Cruzeiro fez um jogo no nível do Cruzeiro de 2013 contra o São Paulo naquele 3-0. Agora ontem, eu não gostei. Ontem eu acho que cabe um puxão de orelha. Quero saber se essa é a opinião também do Álvaro Júnior, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Bem-vindo ao nosso debate, Álvaro. Boa noite. Sua opinião, o Cruzeiro tem jogado mal, como acha o Wesley aqui? Boa noite, João. Boa noite, Carol, Sidney. Abraço, Paulo. Um abraço a toda a China Azul aí ligada conosco. Sempre aí no nosso Guerreiros em Debate. Estava ansioso para voltar ao programa, um bom tempo que eu já não participava. Enfim, e calhou de ser numa sequência interessante do Cruzeiro. A hora que o Cruzeiro está chegando nos momentos decisivos, até então, durante o ano de 2017. Sem muito mais delongas, João, vamos ao assunto. Cruzeiro e São Paulo, taticamente, foi um dos jogos de futebol mais perfeitos que eu assisti na minha vida. Entendeu? Foi um jogo interessante em que o time da casa propôs o jogo, o Cruzeiro plantado taticamente, funcionou em todos os setores defensivamente. O São Paulo teve extremo domínio de posse de bola, mas não conseguiu finalizar, né? Segundo tempo, por exemplo, eu não lembro praticamente de nenhuma intervenção importante do Rafael no segundo tempo contra o São Paulo, que foi quando efetivamente o Cruzeiro construiu sua vitória. E vou te contar, João, eu fiquei muito satisfeito com o jogo de quinta-feira, né, por ver o que o Cruzeiro apresentou, taticamente falando, ver como o time se propôs a jogar daquela forma. Achei muito interessante. O Cruzeiro explorou a bola parada, coisas que fazem parte de times campeões, bola parada, porque às vezes tem aquele jogo mais complicado, aquele jogo mais nervoso, mais fechado, com poucas oportunidades de ambos os lados, e uma bola parada resolve o jogo, faz parte do futebol. E isso aconteceu na quinta-feira, foi uma aula de bola que nós assistimos na quinta-feira, né? Tanto que eu me empolguei, inclusive na minha coluna de pós-jogo aí do nosso Guerreiro dos Gramados, né? E declarei mesmo, o Cruzeiro está pronto para ser campeão. Enfim, aí vem o jogo de ontem. O jogo de ontem foi extremamente decepcionante, né? Porque você assiste aquele jogo de quinta de fazer brilhar os olhos,
né, de fazer pensar, esse time pode ser campeão. E de repente você assiste o jogo de ontem. João, foi decepcionante, foi muito decepcionante. O Cruzeiro não quis jogar. O fato é isso. A hora que o Cruzeiro tomou o gol, que ele quis jogar, ele foi lá e fez o gol. Né? Então, essa reação, breve reação celeste, demonstra que o Mano tem controle da equipe. Né? O Cruzeiro não jogou ontem contra o América porque não quis, porque não se propôs a jogar. E não é arrogância minha falar isso não, é só você observar a partida. Né? O Cruzeiro teve um certo lampejo no início da partida de quem queria propor alguma coisa e depois segurou. Né? E o América veio pressionando, a defesa foi funcionando, daqui a pouco o América começou a achar espaços, né? E o time do Cruzeiro começou a marcar muito mal, dar muitos espaços, o América veio empurrando, o Rafael fez importantes defesas, teve as falhas, né, dos atacantes americanos, vamos dizer assim, pelo menos em 2 oportunidades eles saíram frente a frente com o Rafael e erraram as finalizações, sorte nossa. Enfim, vem o segundo tempo, o Cruzeiro continua naquela toada, né, de vamos esperar o tempo passar, a gente tem a vantagem, regulamento debaixo do braço, vamos jogar aqui, se ficar 0-0 tá bom. Aí o América, aos 17 minutos, acha o gol num lance de bola parada. Aquilo que eu citei agora há pouco. Jogo truncado, uma bola parada resolve. Ia resolvendo a vida do América. Certo? Aí o Cruzeiro se propôs a buscar o gol, achou uma bela trama ali pelo lado esquerdo, que culminou no gol de empate do Thiago Neves. A partir daí o Cruzeiro esperou o fim do jogo. Então, quer dizer, o Cruzeiro jogou a hora que quis. A hora que ele não quis jogar, não jogou. Então, isso foi muito decepcionante. Mas, João, eu vou me alongar um pouquinho, João, porque eu preciso concluir meu pensamento, em virtude do que você me perguntou. Então, me permita. Eu fiquei pensando, na hora de escrever a coluna hoje, eu ia dar uma lenhada daquelas. Mas aí eu fiquei pensando, o Cruzeiro fez 2-0 no São Paulo, pega o São Paulo de novo no meio de semana para confirmar a classificação. Tinha o América ontem, né? Tem o América domingo que vem, tem a vantagem de jogar pelo mesmo placar, né? Ou por uma igualdade, 2 igualdades, ou vitória e derrota pelo mesmo placar. O Mano não está de todo errado, João. Foi decepcionante? A gente que gosta de futebol gosta de ver? Não. Mas o Mano não está de todo errado, né? São 2 decisões seguidas e se contar as finais passando pelo América, vão ser 3 decisões de 180 minutos seguidas. O time vem numa maratona forte, nós temos jogadores voltando de contusão, o Robinho hoje foi liberado para preparação física, então o Mano está considerando todas essas coisas. De certa forma, a gente vai ter que ter um pouco de paciência e esperar essa fase, né, do Cruzeiro ir se revertendo com tranquilidade para a gente alcançar os objetivos, que é passar o São Paulo, que é passar o América e chegar bem nos jogos finais do Campeonato Mineiro. João? A gente tem que refletir também sobre circunstâncias que são próprias de uma temporada, né, que apresenta desafios diferentes em relação às últimas. O calendário brasileiro mudou bastante, né? Tem 12 minutos de segundo tempo, o Deportivo Capiatá segue ganhando o Nacional por 1-0, situação inalterada na classificação também, com o Nacional retornando à penúltima colocação. Quando a gente pensa a situação de quem está na Libertadores e de quem não está, né, quem está na Libertadores, por incrível que pareça, tem exceções, claro. O Botafogo teve que jogar uma pré-Libertadores muito difícil, o Flamengo tem um grupo complicado, né, na Libertadores, teve o jogo contra o Atlético Paranaense e tal, mas a primeira fase da Libertadores, ela apresenta ainda alguns jogos tranquilos, né, e alguns grupos são tranquilos, né, e ela permite tropeço, né. O Atlético Mineiro na semana passada estava perdendo para o Sport Boys da Bolívia, né, em casa, até os 25 do segundo tempo, né. Então, isso é diferente de você estar perdendo para o Nacional aos 25 do segundo tempo no Mineirão, num mata-mata, que você tem que ganhar em Assunção se você perder. O Cruzeiro esteve perdendo no Nacional e virou o jogo, né? Como o Atlético Mineiro conseguiu virar o jogo
contra o Sport Boys também. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que o calendário de 2017 colocou pro Cruzeiro uma circunstância que é muito diferente do que ele viveu em 2013, 2014 e em 2015, né, principalmente. Em 2013, o Cruzeiro não estava na Libertadores, mas o primeiro grande teste foi a final do Mineiro. A final do Mineiro não chegou ainda. O Cruzeiro não chegou na final do Mineiro ainda, está na semifinal. Então, o Cruzeiro já está sendo testado contra o São Paulo, já está sendo testado contra o Nacional. O próprio teste contra o América na semifinal, né, em 2013 não teve nada disso. Né? O primeiro teste, e o Cruzeiro não foi campeão mineiro em 2013, mas o primeiro teste que definia algo na temporada de 2013 foi Cruzeiro e Flamengo na Copa do Brasil nas oitavas de final. E aí, quando o Cruzeiro é desclassificado, a crise não é grande porque o Cruzeiro estava liderando o brasileiro. Em 2014, o Cruzeiro, né, acaba sendo desclassificado da Libertadores pelo São Lourenço nas quartas de final, quando já estava ali também disputando a liderança do Brasileirão. Né? Na Copa do Brasil perde na decisão, então também não tem momentos de crise. Em 2015, o Cruzeiro sai da Libertadores nas quartas de final, no momento em que a Placar colocava na capa, né? Cruzeiro favorito ao campeonato, ao tricampeonato. O Cruzeiro não soube absorver aquela eliminação, demitiu Marcelo Oliveira, contratou Luxemburgo, etc. E 2017 já colocou desafios em abril que o Cruzeiro não teve nessas três temporadas. Né? Então, o time de 2013, por exemplo, talvez não sobrevivesse em abril a Nacional, São Paulo e a Mineiro decisivo como é esse ano. Né? O São Paulo está desenhando aí que não vai sobreviver a todas as eliminatórias. O Palmeiras se complicou no Campeonato Paulista. É normal que em um campeonato ou outro, quando é esse nível de exigência, você vacile. O Cruzeiro chega, por outro lado, ao dia 17 de abril e vai levar isso no mínimo até o dia 19, invicto, né? E conseguindo aí manusear 3 competições. A minha perspectiva nesse momento é que o Cruzeiro passa do São Paulo, passa do Nacional e faz a final do Mineiro. Ou seja, o Cruzeiro vai conseguir aí sobreviver a essa semana em 3 competições. A maior parte dos times do Brasil não vai ter isso para dizer no domingo, né, Carol? É verdade, João. Eu até vou aproveitar um pouco aqui para falar a respeito do tático do Cruzeiro de quinta. A gente que é torcedor e não tem escolinha da UEFA, até brinquei muito isso na quinta-feira, eu pelo menos não tinha noção da maldade do Mano naquele momento. Eu não entendi a princípio o que ele estava fazendo, segurando o jogo daquele jeito. O Cruzeiro estava ótimo defensivamente e os jogadores não estavam indo muito para cima, não estavam entendendo. Da mesma forma que eu fiquei revoltada a princípio, muita gente ficou. Só que o Rogério Ceni ele não teve essa maldade que o Mano teve. Quando chegou no vestiário, eu pensei assim, o Mano vai colocar o dedo na cara de cada jogador e vai falar, pô, agora vocês têm que jogar. Não tem jeito. A gente tá aqui, primeiro jogo, a gente precisa aproveitar essa vantagem aqui e vencer aqui dentro. E mandar a bola pra dentro, porque não tem jeito. Eu pensei assim na questão emocional, não na questão tática mesmo. E a mesma forma que eu pensei, o Ceni pensou. Ele não pensou como um técnico experiente, um cara que, peraí, agora vou segurar minha equipe e vou ficar mais atento. Não. O Mano pegou ele mesmo. Ele pegou ele, assim, pela experiência dele. E o Ceni, ele pode colocar ali tranquilamente a derrota do São Paulo na conta do Ceni. Eu até ri muito. Teve um canal que colocou no outro dia o Ceni falando no início da semana que não ia treinar a bola parada mais. E eles repetidamente reclamaram da bola parada. Então, aonde que eu quero chegar? O Mano, ele sabe o que ele faz. Ele não é bobo. Eu vi até uma declaração dele de que ele não poderia cobrar muito a postura do Cruzeiro de domingo contra o América.
Eu achei engraçado também que quando eles saíram do vestiário, eu vi uma cena dele abraçando o Lucas Silva e rindo. E eu fiquei revoltada, meu Deus, o que ele tá rindo? Ele tá rindo de quê? Tipo, jogando essa situação. O Rafael foi até bem testado, eu achei muito bacana as defesas que ele fez. Mas a gente não precisa passar por uma situação daquela. Então eu penso que o Cruzeiro, dentro de casa agora, contra o São Paulo na quarta-feira, ele precisa ir pra cima, ele não precisa ir naquele futebol arte, naquela loucura por uma goleada, todo charme, não precisa disso, tem vaidade alguma, mas ele tem que ir pra cima, assim como no domingo, porque é meio inadmissível a gente não ir pra final do Mineiro. O ano já começa aí, e a gente sabe como é que a torcida é. Se o Mano Menezes ele perde uma oportunidade dessa de já conseguir um título agora, ele vai ser metralhado. Vão culpar um jogo como esse que teve contra o América agora de domingo passado. E assim por diante. Eu vi gente já dizendo que o Cruzeiro ele tem time para jogar em qualquer campeonato, seja Libertadores. Eu acho, igual vocês estavam comentando a questão do desgaste, eu acho que o calendário brasileiro é muito apertado, é muito ruim. Sempre bati na tecla de que os campeonatos estaduais eles são muito longos e ainda agora colocam Primeira Liga, que tinha o intuito, que ano passado a gente até falou bastante nisso, tinha o intuito de bater de frente com a CBF e aquela coisa bem política mesmo, e ela nada surgiu efeito. Então acho totalmente desnecessária a Primeira Liga. Então eu acho que o Cruzeiro está sofrendo agora com esse desgaste, mas de qualquer forma o Mano tem que ir pra cima. Até vi a questão também de que ele vai usar o Ezequiel mesmo na quarta. Graças a Deus a gente contratou aí esse lateral agora, o Lennon, que, brincadeiras à parte, eu vi que ele é um lateral de muita qualidade, porque o Mike não dá mais, o Cruzeiro precisa fazer uma limpa nesses jogadores que já não estão rendendo muito também, tentar trazer outros para poder testar, algum jogador da base que seja de bom grado, porque o Cruzeiro precisa de plantel. Ele tem que ter uma equipe boa para poder, igual a gente fez lá no Brasileiro de 13 e 14, e rodando o time, fazendo rodízio. O Cruzeiro precisa fazer rodízio, porque senão vai ter esse desgaste. Então eu acho que agora para quarta-feira e para domingo ele tem que ir para cima. Não tem outra. Se ele jogar da mesma forma que ele jogou também quinta, mesmo que eu tenha achado também extraordinário, eu acho que o Cruzeiro vai ficar um time meio previsível. Que é algo também que eu disse no domingo, comentando ali no Twitter mesmo, o Cruzeiro estava um time previsível. Aquela coisa da bola voltar no Manuel, o Manuel fazer o cruzamento, jogar a bola lá na área, não sabia se a bola acertava ou não. O Cruzeiro não pode jogar desse jeito. Ele não pode, toda vez que a bola cair no pé dos jogadores, voltar lá para ir depois ir para o ataque. Isso mata o ataque, na minha opinião. Então ele tem que ir para cima. Não adianta ficar rodando bola, indo lá no Manuel toda hora, dando chutão, porque senão não tem muito resultado também não. Eu acho só que tomar cuidado com algumas coisas, né? Porque entender circunstâncias de jogo, né? Eu acho que às vezes o nível de exigência do tal futebol bonito e tal, tem gente que se torcesse para Inter de Milão na época do Mourinho ganhando a Liga dos Campeões ia reclamar. Ou que torcendo pro Corinthians de 2011 ganhando a Libertadores, e o brasileiro também, né, ganhando de 1-0 os seus jogos ia reclamar. Eu não acho isso não. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco com algumas coisas. Eu não espero que o Cruzeiro jogue um futebol vistoso na quarta-feira. Eu espero que o Cruzeiro traga a classificação na quarta-feira. Né? E se não trouxer, eu fui um dos que mais disse, não gostei do sorteio ser contra o São Paulo, acho que é muito cedo para um teste desse na temporada, a maior parte dos rivais está tendo jogos muito mais medíocres, o destino foi cruel com o Cruzeiro de botar um São Paulo no caminho já em abril, né? Mas venceu 2-0 fora, virou obrigação, né? O Cruzeiro tem que sair de campo quarta-feira classificado, ou é vexame. Como foi vexame para o São Paulo tomar 2-0 em casa, né? A torcida do São Paulo trata assim. Olha, foi um vexame que vocês fizeram contra o Cruzeiro e foi, né? Agora, o Cruzeiro tem essa vantagem toda para administrar.
E administrar essa vantagem não é jogando pra cima, né? Você administra essa vantagem entendendo as circunstâncias de jogo, deixando o tempo passar, as condições que forem necessárias para que a partida possa ser... os 90 minutos possam passar e o Cruzeiro conseguir a classificação. Não é jogar com o regulamento debaixo do braço, não é isso. Mas a obrigação de ganhar do São Paulo. O Cruzeiro não pode entrar em campo, né, na cabeça que preciso dar um espetáculo para minha torcida, né? Futebol de alto rendimento não é assim, né? Ele não é pensado para ser feito, né, para ser assim, especialmente pelo nível de exigência. E aí dosar esforço numa partida aqui, numa outra ali, é natural, né? O próprio São Paulo, na conversa que vai ter essa semana, pode eventualmente dizer, olha, Copa do Brasil era importante que a gente ganhasse, mas Corinthians é Corinthians e a gente vai ter que virar no final de semana. Dosa o esforço na quarta-feira. Já não vai ter, provavelmente, o Wellington Nem, já não vai ter o Araruna, né? A lateral direita vai ser provavelmente ocupada pelo Wesley improvisado. São Paulo tem problemas para a partida de quarta-feira. Então, entender as circunstâncias do jogo de quarta-feira fazem parte também de um time que quer ser campeão. O Yuri está dizendo que o Cruzeiro está consistente, que isso é simples, que não adianta somente jogar bonito. Para manter uma sequência é preciso consistência tática. Ideia de jogo, né? Eu acho que concordo com o Yuri nisso aqui. O Wesley tá falando que o Sobis é filho do Mano, não jogou contra o São Paulo e não jogou nada contra o América, que o Mano tá se apegando a jogadores, isso é triste, né? Tem essa questão aí do Ábila, da preferência de alguns pelo Ábila, acho que acrescentam coisas diferentes pro jogo, e a gente entra numa discussão muito parecida com as opções do Mano ano passado, quando ele optou pelo William na reta final do ano, e não pelo Ábila, né? A pressão que o William fazia na saída de bola adversária foi fundamental para ganhar muito jogo de 1-0, né? Então é entender também a ideia de jogo. Ele tá falando que pediu o Potker, o Wesley ainda fala que pediu o Potker no começo do ano, foi pro Inter e tá falando para trazer o Jefferson e o Cleiton, que acabaram de chegar na Ponte Preta, porque são bons jogadores, se destacaram nessa partida quarta-feira no final de semana, contra o Palmeiras, o 3-0 da Ponte. O Yuri fala ainda que é preciso saber gerir o elenco, normal uma partida ou outra abaixo do nível, acontece e ele acha que é muito bafafá por pouca coisa. O Felipe Souza tá dizendo que tem um medo de jogar a conta do Chá, que ele acha muito perigoso e já expressou isso no programa anterior, e tava falando isso comigo no Twitter, então eu me lembro, Felipe. O Edson tá falando que tá ligado no programa e que vai ser 1-1 na quarta-feira. Se for 1-1 na quarta-feira, vão cornetar demais. Vai ter muita gente que vai exigir vitória quarta-feira, né? E tá falando aí de rumo à classificação. Vou fazer um panorama aqui rápido do cenário do G12 no futebol brasileiro, né? O que o G12, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio disputam ainda na temporada. Começando pelo Rio, né? O Botafogo tá na Libertadores, entra agora na Copa do Brasil, né? E não disputa a Primeira Liga. É o mesmo cenário... Não, desculpa, já falei besteira. O cenário do Flamengo é parecido, mas o Flamengo disputa a Primeira Liga, ficou em primeiro no Grupo B, avançou para as quartas de final. Então o Flamengo tem Libertadores, Estadual e Primeira Liga, que só volta no segundo semestre, mas o calendário vai cobrar lá na frente pelo menos mais um jogo aí de Primeira Liga, o Flamengo vai fazer em casa por ter passado em primeiro lugar. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, não joga a Sul-Americana, né? Então o Vasco tem o Carioca agora, não joga a Primeira Liga, e o Brasileiro. O Vasco vai ter o calendário aí mais tranquilo na sequência do ano. O Fluminense está na Primeira Liga, se classificou, ainda não, né? O Fluminense joga dia 26 de abril contra o Brasil de Pelotas, no encerramento da primeira fase. Precisa de um empate, pelo menos, para garantir a classificação. Aliás, se empatar, vai pro sorteio. Estão empatados iguais, tem que ganhar do Brasil de Pelotas para se classificar. Na Copa do Brasil, está em dificuldade, né? Porque perdeu para o Goiás no jogo de ida e venceu, né, o confronto de ida na Sul-Americana. Então, Fluminense aí tem um cenário parecido com o Cruzeiro, ainda que em dificuldade na Copa do Brasil. É a mesma lógica do Corinthians, né? O Corinthians enfrenta o Inter, mas o Corinthians não tem a Primeira Liga, está na semifinal do estadual e empatou com o Inter em 1-1, né? O São Paulo em desvantagem no estadual, em desvantagem na Copa do Brasil, né? Não disputa a Primeira Liga e na Sul-Americana empatou fora de casa. Então tem aí um cenário também mais delicado
na Sul-Americana vai precisar vencer no Morumbi, empatou em 0-0 contra o Defensa e Justiça. O Santos, Libertadores, entra nas oitavas da Copa do Brasil, não está na Primeira Liga e já saiu no Paulista, tem um alívio no calendário pelo Paulista. O Inter está jogando a Série B, mas está na Primeira Liga, e no Campeonato Gaúcho, e na Copa do Brasil, empate com o Corinthians, fora da Sul-Americana. O Grêmio, Libertadores, Primeira Liga, classificou também, e entra na Copa do Brasil agora, além de estar na semifinal do Gauchão. Fazendo as contas, o calendário mais inchado, tem gente igual, mas a maioria já tem umas folgas que o Cruzeiro não tem, principalmente se for avançando. Então, manusear o elenco, manusear o esforço vai ser importante para a sequência do ano, né, Álvaro? Então, João, você falou muita coisa interessante aí agora, né? Isso eu comentei na minha fala anterior, né? O que me parece a essa altura do campeonato, João, isso está ficando muito claro para mim, é que o Mano tem o time nas mãos, certo? Ainda que alguns cruzeirenses não concordem com algumas coisas que a gente está vendo acontecer, até eu mesmo, né, vejo um jogo daquele de ontem e choco com o jogo que foi quinta, comentei isso agora há pouco, foi decepcionante assistir o jogo de ontem, mas me deixa claro que o Mano tem o elenco na mão, tem o time na mão, entendeu? O time está respondendo em campo, está fazendo em campo o que o treinador tem proposto, e isso me dá bastante esperança pelo que está vindo por aí, né? O Cruzeiro é imbatível? Não é, né? São 22 jogos de invencibilidade na temporada, beleza. Mas o Cruzeiro não é imbatível. Uma hora essa derrota vai vir. A gente só espera que ela não venha em momentos tão capitais como agora, as semifinais e a sequência das outras Copas que o Cruzeiro está disputando, né? Mas eu acho que o Mano tem o time nas mãos, né? E eu não sei se você teve a oportunidade de ver a entrevista que o Tinga deu no Fox Sports há 2 noites. Recomendo essa entrevista para toda a China Azul. Eu acho que vocês devem procurar essa entrevista lá na internet, deve achar, né? O Tinga é um cara muito interessante, um cara de grupo, um cara que está ajudando muito nessa comissão técnica a fazer esse grupo funcionar, e é por aí. Eu acho que o Cruzeiro está jogando aquele futebol lindo, maravilhoso que o cruzeirense gosta de ver. Não está, né? A gente gosta de ver o time jogando bem, jogando para frente, jogando bonito. É a nossa escola, né? As grandes academias celestes, 66, né? 76, 13-14, né? 2003, o Cruzeiro jogou bem, jogou bonito, ganhou os campeonatos. Mas esse ano não está assim, né? Esse ano é pragmatismo, é jogar com resultado, né? É regulamento debaixo do braço, é jogar. Eu acho perigoso, todo mundo acha perigoso, mas o Mano tem o time nas mãos e o time está jogando conforme a batuta do Mano Menezes, e isso pode dar resultados interessantes para a gente esse ano, João. Mas eu acho que tem um romantismo do passado, né? O time de 66 tomou 2-0 do Santos no primeiro tempo no Pacaembu, né? Era o Santos, eu sei que era o Santos, né? Inclusive virou, mas isso tem a ver com a postura em campo, né? Também naquela ocasião, né? A gente tem um resultado, trouxe de Belo Horizonte, etc, né? E tal. 2003, quem pega a final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã, Cruzeiro e Flamengo, né? Não é diferente do Cruzeiro e Flamengo de 2013, que muita gente usou para chamar o Marcelo Oliveira de retranqueiro. O Cruzeiro acha um gol, né? Que é o gol do Alex, de letra, numa jogada de contra-ataque, mas o Cruzeiro não jogou no campo do Flamengo aquele dia. O Cruzeiro não foi em cima do Flamengo, não amassou o Flamengo no Maracanã, né? Inclusive porque toda a mídia dizia que o Flamengo era favorito naquele dia, né? Em 2003, quando o Cruzeiro vence o Santos na Vila Belmiro, é numa atuação partindo do campo de defesa, com gol no contra-ataque, né? Porque você está enfrentando o Santos na Vila Belmiro, e o Santos era o campeão brasileiro de 2002, né?
Então tem um romantismo muito grande de os grandes times do Cruzeiro jogavam pra frente e etc. O Felipe tá dizendo aqui, acho que o Cruzeiro não tem uma defesa compacta para jogar esse estilo de jogo, a defesa é pouco confiável. Eu não vou nem tocar no ponto do que a defesa jogou contra o São Paulo, né, na quinta-feira. A defesa tem uma postura fabulosa. Né? Desculpa, mas eu vou insistir no ponto. Eu tocava no ponto sim, viu? Eu tocava no ponto. O Cruzeiro é uma das melhores defesas do ano. Desculpa te interromper, João. Vai daí. Eu acho que poucos times no Brasil têm o leque de zagueiros que o Cruzeiro tem. Aliás, o leque que o Cruzeiro tem, ninguém tem. O Cruzeiro tem Léo, Manuel, Caicedo e Dedé. Ninguém tem essas opções. Né? Mas eu não vou bater nessa tecla, eu acho que tem outra para desenvolver. Quem definiu que o estilo de jogo do Cruzeiro é esse em 2017? Né? Nos jogos no Mineirão, o Cruzeiro tem jogado assim? O Cruzeiro jogou assim contra o Nacional? Acho que o Cruzeiro foi franco e inocente demais contra o Nacional. Foi a atuação que mais me desagradou no ano, a atuação contra o Nacional. Né? Porque contra o Berlândia eu fiquei bem chateado também. Mas o jogo contra o Nacional, penúltimo colocado no Paraguai, oferecendo espaço, o Cruzeiro jogou muito mal aquele dia. Eu odiei a atuação do Cruzeiro contra o Nacional. A gente brinca no grupo aqui porque eu sou um que tento entender muito das atuações e eu insisto em dizer, aquilo não é uma vergonha, mas o Cruzeiro não jogou bem contra o Nacional. Né? Contra o Atlético, os dois clássicos do Mineirão, o Cruzeiro não foi reativo. Né? Na primeira liga, que era inicinho de trabalho, o Cruzeiro massacrou o Atlético. 1-0 ficou barato. No Mineiro, né, o Cruzeiro fez o gol cedo, cedeu um pouco a posse de bola para o Atlético, precisava buscar o empate, e depois que sofreu, que teve a expulsão, fez o segundo gol, poderia ter feito mais, e o Atlético foi pro abafo no final do jogo. Né? A atuação do Cruzeiro contra o São Paulo no Morumbi não é o padrão do Cruzeiro 2017, é uma circunstância de jogo. A atuação do Cruzeiro contra o América no final de semana foi uma atuação ruim. Né? Mas entender um pouco as circunstâncias, eu não entendo. Né? Há uma ideia de vender o Mano Menezes como um Joel Santana com grife, etc. Eu não sou fã do Mano Menezes. Né? Ele não seria a minha opção de técnico no Cruzeiro em 2015, nem em 2016 e nem agora. Né? Mas eu tento entender o trabalho. E eram as peças que ele quis. Né? O Cruzeiro deu ótimas condições de trabalho para ele. E eu acho que ninguém entende esse elenco melhor que ele. E pra mim o elenco tem respondido ao que o Mano tem pedido. Você acha que não, Carol? Você acha que o elenco tem apresentado algo de diferente do que o Mano pensa pro Cruzeiro? E você já define o estilo de jogo do Cruzeiro é esse mesmo e pronto? Aceita que dói menos? Não, eu acho o Mano até muito flexível. Ele tem uma visão até muito boa. Ele foi muito ousado em jogar o Hudson pra lateral agora no domingo. Ele entende bem as coisas. Eu acho que o time do Cruzeiro, todas as vezes que o Mano esteve no comando, ele respondeu muito bem a ele. Ele tem uma coisa muito bacana com os jogadores, eles gostam da forma dele treinar, da forma que ele leva as coisas. Eu criticava muito o fato, às vezes, dele ter uma coisa com um certo jogador. O Mano gosta desse jogador, ele só vai insistindo nele. Até que isso passou, principalmente agora que o William saiu. Que eu brincava que eles tinham um caso de amor. Mas ainda bem até que agora tá lá tranquilo no Palmeiras. Mas eu não acho que é um estilo definido. É uma tática que ele usa. E ele tem sido muito bem elogiado. Ele tem estressado, inclusive, muito antes do Cruzeiro. Um jornalista, não preciso citar o nome, ficou muito revoltado com o Mano contra o São Paulo no outro dia. Não, o Mano, ele até teve essa pergunta na coletiva. Você tá dizendo aí que você não gosta de tomar gol, mas você tomou um gol, tomou 4 gols na época que você treinava o Corinthians, o Atlético, o quê? Não, mas não vem ao caso. Nesse momento eu não quero tomar gol. É o jeito dele, a hora que ele achar que ele tem que jogar pra cima. Eu concordo plenamente com o João quando ele disse que o Cruzeiro não tem que enfeitar nada agora. É claro que a gente gosta de ver um futebol arte. Eu adoro ver aquela coisa bonita, drible, chaleira, chapéu. Eu adoro ver isso, mas eu quero ganhar, eu não quero firula. Eu quero ganhar, eu quero passar de fase. Se o Cruzeiro empatar, ótimo. Eu vou sofrer do coração? Vou. Eu tenho sofrido muito do coração, inclusive, com os jogos do Cruzeiro. Tem jogo que a gente fica um pouco revoltado, a gente quer que
que as coisas acontecem na hora, calor do momento. É muito difícil você analisar um jogo friamente, assim. Até porque isso é da profissão dele. Quem é profissional diz que tem todo esse poder. Eu não tenho esse poder, então na hora eu fico bem assim aflita mesmo. Mas que eu fique aflita, mas que passe, que vença, que cope, entendeu? Eu não quero um Cruzeiro só enfeitando. Então eu acho que o Mano, ele vai de acordo com o que a música for tocando. Ele não vai só frisar nesse estilo de jogo, às vezes segurando mais, como diz o outro, retranca. Até achei a defesa do Cruzeiro sensacional, igual esse rapaz que tem suspeitado um pouco da defesa. A única falha geral que eu acho da defesa do Cruzeiro, se for olhar o sistema defensivo, não é nem questão de zagueiro e de volante, é o Mike na lateral. Que agora a gente tem 2 laterais, a gente sabe que ele não é o titular absoluto e que não é questão tão relevante de ficar batendo na tecla. Então nós temos uma defesa muito boa. Eu acho que o Dedé, quando ele recuperar a forma dele, então nem se fala. Ele é um cara assim, eu sou grande fã do Dedé. Ele é um jogador excepcional. Nós temos volantes para encher a mão, nós temos 5 volantes bons no Cruzeiro agora. Então nosso sistema defensivo está muito bom, como ofensivo, não tem o que dizer. Ele tá para todo lado, todo mundo tá dizendo, igual eu disse, tem até um pouco de medo disso, desse favoritismo, de que o Cruzeiro é isso, que o Cruzeiro é aquilo. Mas na mesma hora o Cruzeiro vai e responde o favoritismo. Ele fala, não, a gente tá aqui para isso. E o Mano vai na entrevista e fala a mesma coisa, não tem muito o que reclamar, o meu time é isso aí. Então eu acho que os jogadores estão gostando muito desse pragmatismo dele também. O Mano entende o fato deles estarem às vezes desgastados, e eles também entendem quando ele vai substituir, o jogador não faz cara feia. Tô sentindo também uma união muito bacana, como a gente tinha nos outros anos que o Cruzeiro foi vitorioso. Então eu acho que isso tudo é muito importante. Não adianta ficar... Eu até acho muito ruim torcedor muito pessimista. É claro, não quer dizer que a gente não pode cornetar. Igual o nosso Sidney aí, muito corneta, adora cornetar, cadeiras à parte. Mas é claro que às vezes a gente dá uma cornetada durante o jogo. Pô, o cara jogou mal, o cara não conseguiu acertar. Mas de forma geral, falando de temporada, não tem como ficar cornetando o time do Cruzeiro. É até ruim, isso chama crise. Eu odeio o tipo do pessimismo. Tem torcedor que só entra na rede social pra poder reclamar do time. Isso é horrível. É horrível, é muito ruim isso. Então, tem que ter um elogio, tem que ter um incentivo pros caras, tem que dar um tempo. O Cruzeiro, a gente tá no início de temporada. Tá acabando o menino? Tá, mas tá no início de temporada, tem muito chão pela frente ainda. Eu até concordo também com o lance do Nacional. Pra mim foi um dos piores partidos do Cruzeiro até então. Tirando o de ontem, que eu acho que aquele jogo de ontem é um jogo pra ser esquecido, na realidade. Não é parâmetro de nada. O Cruzeiro tava... O jogo foi quinta, agora. O Cruzeiro deu a vida naquele segundo tempo. Então não tem como ficar dizendo muito. E vale lembrar que na quinta-feira a gente jogou daquele jeito contra o São Paulo com desfalques. Nós estávamos sem jogadores ali importantes. A gente estava sem o Henrique, a gente estava sem o Ezequiel, a gente estava sem o Sobis. E até foi muito engraçado o Sobis dando força pro time na rede social dele, no Twitter e tal. Então o Cruzeiro hoje é isso, é uma equipe que tem o Mano junto com eles. O Mano não é o superior, o Mano é a equipe. Então eu acho que essa camaradagem vai levar o Cruzeiro muito longe. O Felipe, ele fala do time ser um primeiro volante. O Hudson jogou, né? E tem também o Henrique também. O Cruzeiro não joga com 2 volantes leves, né? Com Léo e Ariel, inclusive um gol ontem foi em cima do Ariel. Futebol a gente vai tomar gol de vez em quando, acontece, né? Difícil. O time de 2003 perdeu 8 jogos no ano, a gente vai perder também, né? É normal, né? Acho que tem que entender um pouco das circunstâncias. Não acho que, ainda que o Cruzeiro tenha jogado mal ontem, não acho que o Cruzeiro esteve exposto, correu riscos exagerados. Acho, inclusive, né? Não estou dizendo isso, né? Eu não tenho posição de Fábio e Rafael. Para mim, acho que o Cruzeiro bem servido, né, nas duas circunstâncias, e aí tem que avaliar, o Mano pode avaliar e ver quem ele prefere. Acho que qualquer escolha dele é justificável, mas eu acho que é um exagero de chamar o Rafael de goleiraço, porque o Rafael quase não trabalha nos jogos. O Rafael tem sido pouco exposto, fez uma grande defesa no final do jogo contra o América, né? Tem feito, vira e mexe quando é acionado,
feito boas defesas, mas não consegue fazer um DVD de 3 minutos de defesa do Rafael. E não consegue por mérito da defesa, porque a bola não chega nele. Não é culpa do Rafael, ele não tá tendo que fazer milagre. A culpa é da defesa que não deixa a bola chegar nele. Então não vejo essa defesa exposta o tempo inteiro, o Cruzeiro correndo sustos, o Rafael precisando ser o melhor goleiro do Brasil. Não tem nada disso, né? O Rafael tem trabalhado bem quando é necessário, e ele tá ali para isso, né? Mas não tem sido aí o craque do time, ainda que tenha a avaliação da galera aqui, e eu respeito, tenha sido que ele foi o personagem do jogo ontem. O Elias Daniel tá dizendo que acha que o time do Cruzeiro não tem o futebol mais bonito, mas é eficiente e passa que sabe o que quer, competitivo, concordando aqui com o Álvaro, que repetindo que o Cruzeiro é muito competitivo e que acredita que nos jogos do Brasileiro o time já vai se soltar porque tem qualidade. O Pierre está dizendo aqui que a nova postura do Cruzeiro não agrada a torcida, mas contra números não tem conversa, o futebol é feio, mas é consistente. Eu achei lindo o futebol do Cruzeiro contra o São Paulo no Morumbi. Eu não chamo um futebol daquele de feio, porque desarmar o adversário com aquela capacidade, sair em velocidade... Muita gente criticou o Thiago Neves no primeiro tempo, mas eu insisto, o que jogou o Maicon no primeiro tempo, né? O Cruzeiro saindo sempre 3 contra 2, pegando o São Paulo com as calças na mão, e o Maicon num poder de recuperação absurdo, né? Então, eu gostei demais do jogo quinta-feira, né? Eu vi muita gente no Twitter dizendo desesperado, postura é essa, que vergonha, vai tomar um gol a qualquer hora. Eu não tive essa sensação vendo o jogo, né? Eu tive a sensação de que poderia sair um gol a qualquer hora. Pro São Paulo, que estava ali martelando, ou pro Cruzeiro, que estava com a faca nos dentes, né? E o gol saiu numa jogada que era previsível, né? Num jogo que é disputado. A bola parada. E é por isso que o Cruzeiro tem Thiago Neves, tem Robinho, tem Arrascaeta, tem quem sabe bater na bola. Agora a gente tem 45 minutos do segundo tempo, Capiatá marcou mais um, 2-0 contra o Nacional, que vai aí consolidando a sua vice-lanterna no Campeonato Paraguaio. Vinha reagindo, venceu o último jogo contra o Guarani em Assunção, né, por 3-1 no estádio do Guarani, mas agora vai perdendo para o Capiatá, que é quem está na vice-lanterna e vai saltando para a 8ª colocação. O próximo jogo do Nacional é no sábado contra o Cerro Porteño, que é o 3º colocado. Mas, Álvaro, pensando nessas questões todas, eu acho que o que fica de lição é que esse time gera dúvidas, né? Mas dá para dizer que algum time em abril, no dia 17 de abril, fornece certezas para sua torcida? João, como você bem fez aquele relato dos times, dos 12 times principais aí de Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, o time que chega mais inteiro, em mais condições, em tudo que tem disputado no ano, é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Você levantou bem esses dados, esses números, e é isso aí, né? O Cruzeiro está pronto, né? Eu volto a afirmar aquilo que eu disse no pós-jogo de quinta-feira, depois do jogo contra o São Paulo. Você está pronto para ser campeão. Está pronto. Se vai ser, circunstâncias podem decidir, né? Um erro na defesa, um mérito excepcional de algum adversário que ache um belo chute, uma bela finalização. Isso tudo pode acontecer, né? Ninguém ganha nada de véspera, né? Jogo é jogado, futebol é dentro de campo. Estou apelando para muitos clichês, lógico, né? Mas é isso aí, né? É o que a gente acompanha de futebol, o que a gente conhece de futebol, é isso aí. O futebol é clichê, né? O Cruzeiro está pronto para ser campeão mineiro, se confirmando a vaga em cima do América. Está pronto para passar pelo São Paulo, dar sequência na Copa do Brasil. Está pronto para a sequência da Primeira Liga. Está pronto para a sequência da Sul-Americana. Está pronto. Jogando bonito, jogando feio, jogando um partidaço como foi contra o São Paulo, sem dar ao São Paulo a menor chance de vencer a partida, jogando bem defensivamente, ou jogando do jeito que jogou contra o América, né? No ritmo dele, esperando o resultado, né? Com o regulamento debaixo do braço, mas está pronto. O Cruzeiro propôs alguns jogos esse ano, foi bem, saiu na frente na maioria dos jogos. O
Cruzeiro, a gente pode até levantar esses números depois. O Cruzeiro saiu na frente na maioria dos jogos que disputou. Não jogou contra ninguém. Jogou contra o Atlético 2 vezes, jogou contra o São Paulo, jogou contra o América, jogou. Não adianta ficar querendo jogar vamos dizer assim, entre aspas, sucesso do Cruzeiro até então na temporada nos adversários. O Palmeiras tomou uma ataca de 3-0 da Ponte Preta ontem, irmão. O Palmeiras é o time, o timaço do Palmeiras, o elenco, e tomou uma ataca de 3-0 da Ponte Preta ontem. E aí? Então é isso, o Cruzeiro não perdeu nenhum jogo esse ano, não tomou 3 gols de ninguém. O Cruzeiro tem vencido suas partidas, às vezes joga melhor, joga bem, convence, como foi contra o São Paulo, às vezes vai no resultado, como foi contra o América. É a tônica do Cruzeiro esse ano. João, eu estava muito desconfiado dos primeiros jogos do Cruzeiro no iniciozinho da temporada, certo? Tinha muita desconfiança em relação a muitas decisões que o Mano tomava. Mas, João, hoje o Mano Menezes me convenceu. Acho que o Cruzeiro está no trilho, está no caminho certo para disputar as coisas esse ano, João. E eu acho que é outra coisa importante, né? O São Paulo deve vivenciar, a gente espera, né, uma eliminação nessa semana. Se o São Paulo entender que está tudo errado, o São Paulo faz uma aposta arriscada na temporada, né? Já foi apostar no Rogério, mas mudar tudo agora é uma aposta arriscada. Dificilmente a gente vai chegar no dia 31 de dezembro e a sala de troféus do Cruzeiro vai ter Campeonato Mineiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Primeira Liga. Seria maravilhoso, mas dificilmente a gente vai ter essa realidade, né? Então, quando der o ruim em alguma das competições, porque é provável que dê, em pelo menos uma delas, né, é saber absorver o impacto, né? Eu dizia antes do confronto contra o São Paulo, olha, é um confronto sem favoritos. Quem perder não pode entender que está tudo errado, né? Se encaminhou na quinta-feira para que sejam eles. E aí é problema deles. Mas a gente tem que ter maturidade também para entender essa situação, né? Passar do América pela diferença de investimento, etc., por ter a vantagem de 2 jogos, por decidir no Mineirão, é obrigação do Cruzeiro, né? Se não cumprir, tem que pensar por que não cumpriu, sim, né? Tomar a virada do São Paulo também, porque construir uma boa vantagem que você tem que saber administrar. Passar do Nacional, que, né, faz uma campanha medíocre no Paraguai, também é. Isso vai se desenhando ao longo da temporada. O São Paulo não era, passou a ser. Na Sul-Americana, não sei quem é o próximo adversário, né? Na Copa do Brasil, passando no São Paulo, vem alguém da Libertadores, né? Alguns mais competitivos, outros menos. É saber ajustar as expectativas ao momento da temporada. Até aqui, dia 17 de abril, ainda que o Cruzeiro tenha tido tropeços demais no Mineiro, né, o time vem cumprindo minimamente o seu papel e garantido aí as suas obrigações. O Yuri está dizendo que alguns torcedores deveriam assistir a Juventus, mas às vezes, calma aí, acho que não chega a tanto, né? E a Juventus é mais propositiva, por exemplo, no campeonato italiano, consegue ser. Né, o Felipe Souza dizendo que concorda plenamente com a minha opinião sobre o Mano, que não seria a primeira opção, mas hoje não vejo outro técnico com a sua altura do Cruzeiro. Eu nem cogitaria a demissão do Mano. Se o Cruzeiro sendo eliminado pro São Paulo na quarta-feira, eu não cogitaria isso. O futebol não pode ser feito assim. Esse elenco foi montado por ele, né? O Mano tem uma obrigação pra mim esse ano: entregar o Cruzeiro na Libertadores de 2018, né? Menos que isso, eu acho que foi um fracasso, né? Mas tirando isso, o investimento que o Cruzeiro fez por estar fora da Libertadores nesse ano, exigir mais eu não exijo. Eu até espero títulos, por exemplo, mas a obrigação é estar na Libertadores no ano que vem. Eu vou passar agora as notícias da semana no Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a gente está montando a planilha de resultados da semana para divulgar amanhã, mas o Cruzeiro fez 30 jogos só na base. Evidente que eu não vou anunciar todos eles, né? Mas o Cruzeiro disputou, por exemplo, a Gold Cup nas categorias Sub-9, Sub-10 e Sub-11. Quem viu o Esporte Espetacular ontem viu, né? Um torneio aí, maior torneio de futebol
da América Latina. O time sub-9 acabou eliminado nas oitavas de final para o Flamengo de Palmas, né, por 4-3 ele acabou derrotado. O time sub-11 foi eliminado pelo Benfica, 4-3 nas oitavas. O time sub-10 acabou perdendo a decisão para o Vasco, 5-4, foi quem fez a campanha mais destacada. O sub-19, né, não é o sub-20, é o time júnior sub-19. Os caras que já têm 20 anos não participaram, estão na Europa numa excursão, participaram aí do Championship Trophy e ficaram na sexta colocação, melhor dizendo. Acabaram perdendo a disputa do quinto lugar para o Japão, né, para a seleção, né, sub-19 do Japão, derrota por 3-0. Futebol, a gente sabe, vitória sobre o São Paulo por 2-0 na quinta-feira e empate contra o América 1-1 no domingo. O vôlei venceu o Vôlei Brasil Quirim no jogo 2 da semifinal da Superliga Masculina por 3-1. No sábado, se vencer em Contagem, já garante a classificação para mais uma decisão. O atletismo teve a vitória na 70ª Corrida Internacional da Aleluia, disputada em São Roque, com Gilmar Silvestre Lopes, percurso de 8 quilômetros. Segundo lugar de Edmilson dos Reis Santana, foi terceiro no masculino com de Sérgio Oliveira e no feminino com André de Lima, quinto colocado com Davi Benedito Macedo, sétimo com Sérgio Celestino e oitavo com Gilberto Silvestre Lopes. Além disso, o Contagem Towers, parceiro do Guerreiro dos Gramados, a gente vai fazer a transmissão dos jogos do Contagem Towers, por exemplo, nessa semana, enfrentou o Blumenau na Liga Ouro, né, divisão de acesso ao NBB, e venceu os 2 jogos da semana em Santa Catarina, 72-65 o primeiro, 64-61. Né, vai disputando com o Botafogo a liderança aí, o Contagem Towers que vai fazer a fase final da Liga Ouro no ginásio do Riacho e que tem, por exemplo, já foi assistir, né, a partida do Sada Cruzeiro. Quem sabe a gente dá todo o apoio e força aqui e fica na torcida e expectativa para que o Cruzeiro possa estender também para o basquete. O tenista do Cruzeiro, Pedro Bernardi, subiu mais uma posição no ranking de duplas da ATP, subiu para o posto 297 essa semana, ainda em preparação física, mas está consolidando o seu lugar aí entre os 300 melhores duplistas. Agradeço a você pela participação, por agradecer o nosso programa. Mais uma vez, depois do vídeo, eu passo também o último giro com os ouvintes, para nossa enquete também. Mas, me despeço de você. É sempre um prazer que você venha debater com a gente, abrir espaço para a sua despedida e para o seu boa noite também, para se despedir do nosso ouvinte, deixar o final e palpite para Cruzeiro de São Paulo nessa quarta-feira. Boa noite, Carol. Boa noite. O meu palpite para Cruzeiro de São Paulo é 1-0 para o Cruzeiro. Não é clubismo, eu acho realmente que vai ser 1-0 Cruzeiro. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Agora vai ficar mais difícil para mim, porque eu tô semana que vem já me embarco para Portugal. Vou tentar levar o Mike junto comigo. A rádio vai ser até muito útil para mim, inclusive agora, porque vai ser muito difícil acompanhar o Cruzeiro de fora. Já estou aqui procurando lugares para assistir os jogos lá fora, porque vai ser bem difícil. Mas a rádio vai estar aí para eu escutar bastante, saber o que está acontecendo com o Cruzeiro. Inclusive vocês todos também estejam sempre acompanhando. Mas é isso aí, eu acho que o Cruzeiro agora vai colocar 1-0 na quarta-feira. E já colocando no domingo, vamos colocar um 2-0 pro Cruzeiro. Todos os placares bem magrinhos e sem gols, como diz o mano. My name is Mano Menezes. Também acho que não vai tomar gol, não. Mas é isso aí, um grande abraço a todos. Sempre foi um prazer estar com vocês. Guerreiros dos Gramados que não para de crescer, né? Muitos anos aí. E um abraço a todos. Boa noite. Cara, eu vou te fazer mais uma pergunta que eu tô lembrando agora. Na quinta-feira, a CBF vai sortear os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, né? A gente está confiante que o Cruzeiro vai manter a vantagem e passar do São Paulo. O Cruzeiro pode enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil qualquer um dos 8 brasileiros que estão na Libertadores, né?
Seu palpite de sorteio ou sua preferência, Carol, para quinta-feira? Olha, passando o Palmeiras, se o Palmeiras conseguir passar com esse chororô do Felipe Melo, eu gostaria de pegar o Palmeiras. Foi muito bacana ver o Palmeiras tomar 3 da Ponte. Então, e também vamos ter um gostinho. Eu gosto dessa coisa de falar que o Palmeiras é isso, o Palmeiras é aquilo. Eu gostaria de pegar o Palmeiras, sim. Eu acho que o Palmeiras vai passar pelo Peñarol, então eu gostaria de pegar o Palmeiras. Essa a Carol já tá pensando, e passou do São Paulo, vem o Palmeiras pela frente. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o América? Nota 4, 63%, a mesma nota dada para o segundo tempo, né? Mas o segundo tempo agradou um pouco mais, 21% dando nota 7, enquanto só 19 deram nota 7 para o segundo tempo. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o América? O Rafael levou 68%, Hudson 19%, Cabral 7% e Thiago Neves 6%. Mano, deve poupar jogadores? Depende do condicionamento físico, 54%, não 23%, 19% no Mineiro, 4% na Copa do Brasil. Confronto contra o São Paulo está definido, 66% dizendo que não, 23% que quase, 11% que o Cruzeiro já passou. Agora, Álvaro, agradeço mais uma vez a sua participação, falo mais uma vez do prazer que é conversar com você aqui, estava sumido mesmo, é ótimo ter esse papo com você, e quero te ouvir, palpite para Cruzeiro e São Paulo, já emenda aí palpite para Cruzeiro e América, e claro, também aí, sorteio Copa do Brasil quinta-feira, adversário que vem da Libertadores. Quem é seu palpite no sorteio? O Cruzeiro consolidando sua classificação. Boa noite, até a próxima, Álvaro. Boa noite, João. Boa noite, Carol. Obrigado pela participação. Boa noite aí o pessoal da técnica, Sidney, Paulo. Boa noite a toda a China Azul ligada com a gente aí. Vocês são fantásticos. As participações de vocês abrilhantam o programa. Muito legal. João, vamos lá. Eu acho que o Cruzeiro repete o placar contra o São Paulo. Novo 2-0. Contra o América domingo, o meu palpite é 2-1 Cruzeiro. Cruzeiro classifica. E sorteio da Copa do Brasil, eu acompanho a relatora Carol da Palmeiras. João, grande abraço, o prazer de participar, na verdade, é todo meu. Eu fico aqui babando o meu teclado quando você traz os seus conhecimentos históricos, como quando você falou de 66, de 2003, você vai trazendo esses conhecimentos que a sua percepção de historicidade, né, traz assim para o nosso debate. O prazer é sempre meu, João. Sempre que der, sempre que eu tiver desocupado as nossas segundas à noite, eu estarei aqui participando com vocês. Boa noite a toda a China Azul aí ligada conosco. Até uma próxima. Até a próxima, Álvaro. Obrigado mais uma vez. E eu lembro sempre que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira, ao vivo, às 21 horas. O programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã, na terça-feira, né? Nessa terça-feira, então, pela manhã, provavelmente, vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os programas, né, feitos desde a temporada 2016, está trabalhando no acervo aí para recuperar, já que o Guerreiros em Debate está no ar desde 2012, você conhecendo o nosso projeto, acompanhando, se junte à família Guerreiro dos Gramados, porque é muito bacana, a gente faz com todo carinho e toda dedicação, né? Então, quando o Cruzeiro joga no meio de semana, a gente faz um debate na quinta-feira às 21 horas também. A gente tem tido nesse momento uma dificuldade técnica para levar o programa ao ar 2 vezes por semana. Ao longo da semana a gente confirma ou não se vai ter debate na quinta-feira. Nossa expectativa é que sim, claro, porque a semana tá bombando, tem Cruzeiro e São Paulo para repercutir, a preparação contra o América, o sorteio da Copa do Brasil. Quero Palmeiras não, né? Você olhando ali o que a Libertadores tem para oferecer, Chapecoense, Atlético Paranaense, Botafogo, manusear os esforços, para mim, eu prefiro do que ficar jogo grande o tempo inteiro, numa temporada que vai exigir demais do Cruzeiro. Então, eu tenho pretensões mais tranquilas aí para oitavas de final do que enfrentar o campeão brasileiro logo nessa etapa da competição. Mas eu lembro também que o Guerreiros em Debate
né, o Guerreiro dos Gramados, nosso portal, né, além do programa, ele tem colunas atualizadas, pré-jogo, cobertura em tempo real das partidas, o pós-jogo, enfim, muita coisa bacana que você encontra acessando guerreirosdosgramados.com.br. O nosso debate termina aqui, mas na internet segue aí, claro, com o maior portal da torcida cruzeirense desde 2009, com a missão de fazer esse caminho, esse canal de debate do torcedor com o torcedor. Eu me despeço por aqui, deixo meu boa noite e sigo convidando você a acompanhar todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.